Oi, meu nome é Cristina Diogum, sou filha de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas e gostaria de falar, sejam bem-vindos ao canal de Padilha 3. Esse é o primeiro vídeo. Sei que eu tô devendo, nem comecei, mas já estou devendo, porém, produzir conteúdo é uma coisa que é muito importante, que a gente produza um conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês. Esse canal é autorizado pelo pai Henrique Diogum, da Casa de Padilha, né? E também é autorizado pela nossa rainha maravilhosa, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria das Marias, que me ajuda, né? Que tá no meu caminho aí há 2 anos. Bom, esse vídeo então é sobre o quê? É sobre falar da casa? Não, esse momento não é da casa. Esse momento é de falar um pouquinho da minha história e de como eu cheguei até aqui, como eu escolhi ser umbandista. Bem, eu não escolhi, né? A gente, com o tempo, vai aprendendo que cada religião tem um sentido, né? E a gente vai desenvolvendo esse sentido nessa religião. E desde que eu tenho consciência, ou seja, desde que eu tenho meus 7, 8 anos, eu tenho visão. Eu vejo coisas, escuto coisas. Então, com 7, 8 anos, eu me recordo de estar escrevendo um poema que eu não vou me lembrar o certo como eu escrevi, mas ele é um parecido com o do Santo Agostinho, sobre a morte, que fala que sobre repouso sobre a morte, no sentido de que a morte é repousar no lado, né, na margem do rio das criaturas para acordar do lado da margem do rio do Criador. E foi uma psicografia, não me perguntem de qual entidade, porque eu realmente tinha 8 anos, eu nunca tive acesso. Eu só fui ter acesso a esse poema há uns 8, 9 anos atrás, quando houve um falecimento da minha família, e eu me toquei, né? Eu falei, olha, era isso. Então, desde os meus 8 anos eu vejo espíritos, eu escuto coisas. É claro que quando você é uma criança, você não tem a noção do que está acontecendo, mas são coisas às vezes que não são legais de ver, né? Dá medo, porque não é explicado. A minha família, fundamentalmente, nessa etapa da minha evolução enquanto criança, eles ou eram católicos ou evangélicos. Apesar que, hoje em dia, eu descobri que tem muitos que praticaram, sim, a Umbanda, eram umbandistas, eram candomblecistas, não só o lado da parte do pai, mas como o lado da mãe, mas era uma coisa que não era dita, porque ninguém queria que as pessoas seguissem esse caminho. Cada um pelo seu motivo, tudo bem. A gente não tem que obrigar ninguém a gostar da nossa religião, né? A gente não tem que obrigar ninguém a gostar de nada do que a gente é. Mas uma coisa que a gente precisa ter é respeito, né? Respeito pelas questões. Enfim. Como eu não tive um bom desenvolvimento, um bom apoio da minha família, eu tive todo o meu desenvolvimento em religião católica, então não tem muito, né, não me explicava muito as coisas que me aconteciam, mas na adolescência as coisas começaram a piorar e muito. Por quê? Por causa que eu ia dormir e eu via pelo menos uns 2, 3 rostos me olhando. Eu tinha acesso de ver pessoas, né, espíritos e tudo mais, e eu fui empurrando com a barriga. Até que um dia, uma pessoa que eu considero minha segunda mãe, porque ela me ajudou e muito na minha adolescência, ela me orientou a procurar uma pessoa. São médiums que recebiam o seu veludo e o seu meia-noite, 2 Exus que me apoiaram, porque quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, a coisa piorou de vez. Então eu não tinha mais paz, né? E eles me ajudaram, por quê? Se a gente for entender a realidade, eu não tinha naquele momento como ser responsável, assumir responsabilidade dentro da casa, de qualquer casa, dentro daquela ou de outra. Por quê? Naquela época eu fazia faculdade à noite, então eu estudava das 7 às 11 da noite, e eu fazia estágio das 8 às 6. E da meia-noite às 6 eu pretendia dormir, né? Enfim, e eles foram me apoiando, mas sempre tive aquele aviso. Acabou o teu escrevedor, como falavam, você tem que desenvolver. Você tem que estudar. E assim foi feito, né? Assim foi feito nada, né? Apesar deles me falarem das coisas, eu acabei procurando uns outros lugares, outras formas de pensar, que tinham fundamentação no budismo, no espiritismo, e nada me bateu. E eu fui empurrando com a barriga. Por quê?
Porque, gente, Umbanda é responsabilidade. Umbanda é você bater cabeça pro santo, é respeitar o que seu pai e sua mãe de santo falam, é saber que você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas saber que você vai assumir as consequências daquilo que você decidiu, né? Então, visto isso, eu não tinha essa capacidade, essa maturidade, eu empurrei com a barriga. Sendo muito sincero, eu empurrei com a barriga tranquilamente. E há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, uma amiga minha maravilhosa já estava na casa de Padilha, por outros motivos também, por desenvolvimento mediúnico. Eu me lembro que era um sábado e ela falou: Olha, eu vou na casa santa, que eu tô indo, tô me ajudando e muito. E ela falou: Você não quer ir junto? Daí eu dei uma risada. Eu falei: Pergunte se eu tenho autorização para ir. Porque a gente tem que entender que ninguém pode chegar na casa de ninguém, né? Sem avisar. Então, uma casa santa também. E ela falou com o nosso pai, hoje é nosso pai, né? Pai Henrique de Ogum. E ele autorizou minha ida. Era por coincidência o dia do Amaci dela, então eu apoiei no dia do Amaci, tava o Caboclo Sete Espadas, né, do nosso pai, que eu tô com saudade, até faz tempo que ele não vem. Até por causa de questões de pandemia. Mas enfim, voltando à história. Ela acabou me levando lá e eu estou lá há 1 ano e meio, 2 anos. Já nem sei, já me perdi, gente, porque é muito. É pouco tempo, mas o pouco tempo que eu estou lá é muito intenso. Vale um outro vídeo, mas eu agradeço a tua atenção até agora, e agradeço por conhecer um pouquinho da minha história. Sejam bem-vindos à Casa de Padilha 3 e vão ter vídeos aí, né? Toda semana terá um vídeo novo falando sobre alguma coisa, sobre algum tema e sempre vindo com a minha experiência de vida. Sejam bem-vindos, um axé de Casa de Padilha.